assim logo de entrada, não há aqui paralítico nenhum. No sentido que a gente entende, que a gente vê hoje e que já se entendia naquela altura. A narrativa vai falar de um caso concreto, assim, mas depois há ingredientes tais que a gente tem de concluir, é um sinal, e portanto, à medida que progride a narrativa, está a dar mais elementos, através dos quais tudo se está a desvendar, a revelar. E a operar-se uma grande transformação de ser e de viver. Se o sinal resultar. Se a palavra, o sopro maiútico, que vai na palavra, que é Jesus, e na ação que é Jesus, resultar, for acolhido. Porque se não for, resulta ao contrário, contra ele. Vai-se virar contra ele. E neste caso, até acabará por se virar contra ele. Esta narrativa, ao contrário da anterior, no final, tem um final dramático. Vira-se contra ele. E já iremos ver. À medida que se desenvolver a narrativa sinal. Semeion, em grego. Veja assim, depois disto, a narrativa original está com muita arte, muito engenho. Muito. É das melhores coisas. Aliás, o Evangelho de João é das melhores obras literárias da literatura mundial. Só no ponto de vista da literatura. Agora, com a dimensão teológica. É insuperável. No que tem de revelador. De desvendar. Mas por isso é tão odiado. É tão manipulado para poder ser lido, apresentado, tem que ser super manipulado, super traído. Obrigam-no a dizer o contrário do que ele diz. Por isso, outra vez, ai de vós, igrejas. Vós tendes os evangelhos, vós guardastes-los. Sois as depositárias, até dizeis que sois as depositárias deles. Mas não sois as que têm o exclusivo da sua interpretação. Até sois as que nunca têm a capacidade, direi com a palavra evangélica, autoridade, para interpretar. Porque sois poder. E o poder nunca interpreta corretamente a maiútica. O sopro, espírito maiútico, nunca, nas mãos do poder, nos cérebros do poder, transforma-se em veneno. E diz a narrativa, vamos escutá-la na sua pureza original, século I, finais, já mais para os fins do século I. Depois disto, havia uma festa dos judeus, não diz qual, mas diz que é dos judeus, portanto, dos dirigentes, lá está, dos chefões. Quando é dos judeus neste Evangelho, é sempre dos dirigentes, dos chefões, dos opressores. Quer dizer, a população, o povo, ficava a leste. E se fosse lá, era para ser sugado. Tiravam-lhe até o último cêntimo, como fizeram a viúva pobre. Bem, como o poder não pode interpretar a narrativa dos Evangelhos. Conseguiu conservá-los, mas se mete e meteu-se sempre e até reservou para si o exclusivo, o monopólio da sua interpretação, porque senão já sabia que implodia, porque isto é contra ele. As narrativas são todas, foram escritas já contra ele, que estava a florescer, a começar a florescer quando isto é escrito. E agora, 20 séculos depois, ou 19 séculos depois, cuidado, o que isto não veio a dar, um monstro que não veio a dar.
Depois disto havia uma festa dos judeus, portanto, dos dirigentes, dos opressores. E Jesus subiu a Jerusalém. Neste Evangelho vai várias vezes a Jerusalém. Portanto, isto é uma construção desta narrativa e ele concebeu assim. As comunidades conceberam assim, têm outra estratégia teológica. E não foi. É única, original deste Evangelho, mas é muito mais. Só é enriquecedora, contribui muito para se entender depois Jesus. Jesus entre o ano 28, meados do ano 28 e abril do ano 30. Esta narrativa, este Evangelho é decisivo. Juntamente com os outros três, Lucas é em 2 volumes, não esquecer. São 4 Evangelhos, mas há 5 volumes. Este é fundamental com os outros, mas parece que só os sinóticos, sem este, Jesus não ganhava a dimensão humana, plenamente humana, maiútica, que ganha com o testemunho das comunidades joânicas. Por isso este Evangelho correu o risco de não ser reconhecido como canónico, não entrar nos Evangelhos reconhecidos pelo institucional eclesiástico. Entrou, mas tem que ser super manipulado. Olha, cá está. Estas notas, estes títulos e subtítulos, já é a maior manipulação. Então, depois disto, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. A cidade que o mata, que o crucifica. Não a cidade, é claro. Os dirigentes que fazem esta festa. Vai ser noutra festa, a da Páscoa, que o matam, que o crucificam. Os dirigentes. Também essa Páscoa se diz dos judeus. Pois. Dos chefes, dos dirigentes. O povo era a vítima, também lá ia para pagar, para deixar lá os impostos, para comprar os animais e imolá-los, tudo o rendimento para os sacerdotes, para o templo. Em Jerusalém, a cidade que mata Jesus, cujos dirigentes matam Jesus. Em Jerusalém, Jesus já anda aqui no ambiente onde irá ser assassinado. E o homem é o ser humano maiútico. Em Jerusalém, diz a narrativa, o sinal em forma literária e teológica. Em Jerusalém, junto à porta das ovelhas, há uma piscina. Em hebraico, chamada Betzatá. É uma das pronúncias possíveis. Há outras. E depois, é uma piscina muito curiosa. Muito sui generis, muito especial. Diz a narrativa. Pelo menos nesta narrativa teológica, neste sinal, em forma de narrativa teológica. Tem 5 pórticos. Não era uma piscina qualquer. Tem 5 pórticos. E neles, nos pórticos, nestes 5 pórticos, jaziam, vejam o verbo forte, é jazer, aqui jaz, é nos cemitérios que se usa a palavra, este verbo, aqui jaz fulano tal, ou fulano de tal, não devia dizer fulano, não jaz lá o fulano, nem o fulano, é o cadáver, os restos. O fulano ou a fulana não está lá. Mas é um verbo que se usa nos cemitérios. Jazia, jaz. Já estão a ver. Cadáveres. Em várias situações. Já está aqui a desvendar-se. Já percebeu.